VM Quiz número 33. 25 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte, pessoal. Pergunta número 1. O livro Feliz Ano Velho foi escrito por Paulo Coelho, Cecília Meirelles, Marcelo Rubens Paiva ou Lia Luft? Resposta: Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva é escritor, dramaturgo e jornalista. É filho de Rubens Paiva, que era deputado, foi caçado, preso e morto durante o regime militar. Pergunta número 2. Os Girassóis é um famoso quadro de Monet, Van Gogh, Frida Kahlo ou Renoir? Resposta: Van Gogh. O holandês Vincent van Gogh criou os girassóis em 1888. A arte de Van Gogh só foi reconhecida após sua morte. Em vida, conseguiu vender apenas um quadro. Pergunta número 3. Pietà, a famosa escultura de Michelangelo, está exposta no Museu do Louvre, na Fontana di Trevi, na Basílica de São Pedro ou no Museu do Prado? Resposta: Basílica de São Pedro. Pergunta número 4. A tragédia da Piedade foi um caso que culminou com a morte do escritor João Guimarães Rosa, Lima Barreto, Graciliano Ramos ou Euclides da Cunha? Resposta: Euclides da Cunha. Ao descobrir que sua esposa o traía com Dilermando de Assis, Euclides da Cunha foi à casa deste para matá-lo, mas acabou sendo morto no confronto. A tragédia aconteceu no início do século XX, no subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro. Pergunta número 5. Em qual Copa do Mundo a bola foi chamada de Jabulani? 2002, 2006, 2010 ou 2014? Resposta: 2010. A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul. A palavra Jabulani vem da língua Zulu e tem o significado de celebração ou felicidade. Pergunta número 6. Qual foi a primeira medida na decretação do AI-5? Opção 1. Exilar os opositores. Opção 2. Retorno das eleições diretas. Opção 3. Anistia aos exilados. Opção 4. Fechamento do Congresso. Resposta: fechamento do Congresso. O AI-5, Ato Institucional número 5, foi emitido em 1968 pelo presidente Costa e Silva. Além do Congresso, foram fechadas também assembleias legislativas, câmaras de vereadores e houve cassação de um grande número de mandatos e apreensão de bens materiais. Pergunta número 7. Quem é considerado o pai da filosofia? Tales de Mileto, Sócrates, Platão ou Aristóteles?
Resposta: Tales de Mileto. Tales de Mileto teria sido o primeiro filósofo da história, segundo uma tradição entre os antigos gregos. Pergunta número 8. Palácio Piratini é a sede do governo do estado de Pernambuco, de Rondônia, do Rio Grande do Sul ou do Paraná? Resposta: Rio Grande do Sul. Foi inaugurado em 1921. Pergunta número 9. Paulo Roberto Falcão, conhecido no futebol como o Rei de Roma, nasceu no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Paraná ou no Rio Grande do Sul? Resposta: Santa Catarina. Nasceu na cidade de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Estreou como jogador profissional no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre na década de 70. Após uma brilhante carreira no Brasil e na Itália, foi técnico e comentarista. Pergunta número 10. O filme ET foi lançado no ano 1972, 1977, 1982 ou 1987? Resposta: 1982. O ator que fez o papel principal, o menino Elliot, na época tinha 11 anos. Atualmente, 2022, está com 51 anos. Pergunta número 11. O nome verdadeiro do escultor Aleijadinho era Antônio Francisco Lisboa, José Francisco Lisboa, João Francisco Lisboa ou Armando Francisco Lisboa? Resposta: Antônio Francisco Lisboa. Maior representante do barroco mineiro, ficou famoso por suas esculturas em pedra-sabão e entalhes em madeira. Pergunta número 12. Qual era o sobrenome de Osvaldo, pioneiro no estudo das moléstias tropicais? Lisboa, Souza, Cruz ou da Costa? Resposta: Cruz. Oswaldo Cruz foi bacteriologista, epidemiologista e sanitarista, descobridor da vacina contra o carbúnculo sintomático. Pergunta número 13. Qual destas marcas tem uma pomba no logotipo? Natura, Palmolive, Memphis ou Dove? Resposta: Dove. O design está diretamente ligado ao nome, pois Dove significa pomba em inglês. A forma masculina é pigeon. Pergunta número 14. Odisseu, da mitologia, é também conhecido como Ícaro, Ulisses, Telêmaco ou Poseidon? Resposta: Ulisses. Ulisses é um personagem da Odisseia, uma obra de Homero. Pergunta número 15. Tocando em Frente é uma composição de
Rita Lee e Roberto de Carvalho, Chico Buarque e Edu Lobo, Renato Teixeira e Almir Sater ou de Alceu Valença e Moraes Moreira? Resposta: Renato Teixeira e Almir Sater. Pergunta número 16. Qual destas cidades é a mais populosa? Los Angeles, Buenos Aires, Belo Horizonte ou Chicago? Resposta: Los Angeles, quase 4 milhões de habitantes. Pergunta número 17. Que time o Brasil enfrentou ao se tornar penta da Copa do Mundo? França, Itália, Alemanha ou Holanda? Resposta: Alemanha. Foi na Copa de 2002. O Brasil ganhou de 2-0 e o jogo se realizou no International Stadium em Yokohama, no Japão. Pergunta número 18. Bangkok é a capital da Indonésia, da Tailândia, da Malásia ou do Camboja? Resposta: Bangkok é a capital da Tailândia. Com aproximadamente 11 milhões de habitantes, Bangkok tem uma animada vida urbana e é também conhecida por seus santuários ornamentados. Pergunta número 19. O que é um fez? É um tipo de blusão, colete, sapato ou chapéu? Resposta: é um tipo de chapéu. O fez é um chapéu masculino de feltro usado pelos muçulmanos, mas não há rigor quanto ao seu uso. Pergunta número 20. Qual é o menor estado do Brasil? Acre, Amapá, Sergipe ou Roraima? Resposta: Sergipe. Sua área representa 0,26% da área total do país. Pergunta número 21. Qual destes é o mais alto na hierarquia dos títulos de nobreza? Conde, Marquês, Barão ou Duque? Resposta: Duque. A hierarquia é a seguinte: Duque, Marquês, Conde, Visconde, Barão. Pergunta número 22. Que presidente norte-americano sobreviveu a um ataque a tiros? Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Richard Nixon ou Gerald Ford? Resposta: Ronald Reagan. O atentado aconteceu menos de 3 meses após sua posse. Reagan estava com 70 anos e o tiro atingiu seu pulmão, mas conseguiu escapar graças a um rápido atendimento médico. Pergunta número 23. Em que ano iniciou-se a construção do Coliseu de Roma?
72 antes de Cristo, 72 depois de Cristo, 172 antes de Cristo ou 172 depois de Cristo? Resposta: 72 depois de Cristo. Começou sob o império de Flávio Vespasiano e terminou 8 anos depois sob o império de seu filho Tito. Pergunta número 24. Bucéfalo era o nome do cavalo de Dom Pedro I, Napoleão Bonaparte, Alexandre Magno ou Simão Bolívar? Resposta: Alexandre Magno. Alexandre Magno foi rei da Macedônia. Antes da última pergunta, valeu? Sim? Então clique no botão valeu abaixo. Obrigado. Pergunta número 25. O movimento hippie surgiu nos anos 50, 60, 70 ou 80? Resposta: o movimento hippie surgiu nos anos 60. Foi quando os jovens adotaram uma postura de contestação à forma tradicional da sociedade. Bem, por hoje é só, pessoal. Faça também o teste acima, é só clicar. Muito obrigado e até a próxima.